A fé no Filho de Deus, capítulo 5, versículo 1 primeira carta de João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O que é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Esse é o amor. E os seus mandamentos não são penosos, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que o Filho Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e o sangue, e pelo Espírito. Não, e o Espírito é o que dá testemunho, né? Porque o Espírito é a verdade. Pois são três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo, quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eita. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que creis no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Se alguém via seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que é nascido de Deus, e o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento, para que conhecemos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Amém? Vamos sentar, preste atenção, faça silêncio para ouvir a palavra. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama aquele que é nascido dele. Amém? Diga: Espírito Santo, fala aos nossos corações a tua gloriosa e eterna palavra para esta noite. Viemos a te pedir em nome de Jesus. Então, aquele que ama a Jesus também tem que amar a Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se a Deus
Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus. Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis. Minha querida, a senhora tem que fazer silêncio para ouvir a palavra, viu? Minha querida. Vem cá, vem, querida, ó, vem. A senhora. Minha senhora, vem cá, vem para fazer uma oração. Vem cá para fazer uma oração, a senhora, vem. Glória a Deus, né? Então, o diabo é assim, foge, né, nas coisas, né? Espírito Santo, o diabo pode chegar e vai embora. Ou se converte, ou não. Cuidado com as coisas de Deus. Não é brincadeira. Não é. Tá assim, desse jeito. Você e eu não sabe, mas Deus sabe que está escrito que ela fez, irmão. Está escrito. Deus já me mostrou, várias pessoas vão ficar loucas. Loucas mesmo, uma ficou mesmo, ficou doido que varreu de pedra e saiu. Foi para o setor social, psicossocial. Tá de licença. Rejeitou uma palavra um bocado de tempo, a oportunidade. Tanto que eu orei lá, todo dia orava nele. E não queria largar o pecado. Ele continuava fazendo as coisas erradas. Fica louco, irmão. Fica louco. E não volta mais não, irmão. Não volta mais não. É dali para inferno. A irmã, né, tem que se converter. A irmã está aqui. O Espírito Santo está esperando que ela se arrependa, peça perdão a ele e venha pedir perdão à igreja para continuar, irmão. Senão ela vai ficar louca. Já está num estado avançado. Porque tudo que vê demônio, fica por ver demônio. Até na mesa, o desenho da mesa, acho que é demônio. Porque vai queimando contra Deus, irmão, entendeu isso? É que o Espírito Santo fala. A pessoa dia por dia vai negando a Cristo, vai. Ali não é normal não, entenda. O maligno se apodera e vai se tornando negra a alma da pessoa. Chega um ponto que não dá para reverter mais, irmão. Porque Deus precisa da consciência humana para trabalhar. Porque rejeitou o Criador. Escolheu se unir ao maligno, lutou contra a igreja. É dali para pior. Todo dia vai entrando mais demônio na pessoa, irmão. Vai teimando contra Deus. Todo dia vai, o Senhor chora. Mas é assim, porque é a justiça divina, irmão. Cada vez que a pessoa está rejeitando a Deus, é demônio que está entrando dentro dela. Ela está preferindo o demônio. Só tem dois senhores.
Ou segue um ou segue o outro. Não, eu sou ateu. Não existe ateu não, irmão. Ah, eu sou ateu aí, nem quer em Deus, nem quer o diabo. Aí pensa que vai ficar assim, pensa que vai ficar assim. Pensa que vai se livrar, Não crê em Deus, nem o diabo, não é aquilo. Se livra não, irmão. É um dos dois Senhor. Sabe, se eu não crê em Deus, ela crê no diabo. Se ela não crê no diabo, o problema dela, o diabo está dominando a vida dela, vai pegar ela e vai para o inferno, vai queimar lá, acabou-se. Acabou-se. Dependendo de ela crer ou não. É dois Senhor. E a pessoa quer criar um terceiro Senhor, que é ela mesma, quer seguir seus próprios caminhos, seus próprios pensamentos, faz suas próprias coisas, não aceita nada de ninguém, nem de Deus, nem do diabo, nem de nada. Ela está amarrada, já é cheia de demônio. Isso nem sabe. Nem sabe que os demônios estão fazendo isso com ela. Dela ser ateu, dela ser incrédulo, dela não querer as coisas de Deus. Esse é demônio. E cada vez que Deus evangeliza e dá uma oportunidade e a pessoa rejeita, é mais demônio. Aí domina, você não dominar. Não, acabou-se. Só esperar a morte chegar. Deus não deixa ir logo porque é misericordioso. Aí se começar a sofrer logo eternamente no inferno, muito tempo. É tempo sem fim. Deixa aí. Porque rejeitam o Criador. Complicado. É qualquer um dentro da igreja. Tanta gente dentro da igreja rejeitando a Deus anos e anos. O Deus me fala, foi evangelizar um homem, foi? Um homem. Não. Ah, sou crente, né? Evangelho há 30 anos, não precisa desse panfleto, não. Quanta ignorância. Quanta, né? Falta de temor, de respeito. Você tem que respeitar as coisas celestes, que é soberana. Tem que temer. Até Satanás a pessoa tem que ter medo. Respeitar, ter medo de respeitar, de ter medo, porque é sobrenatural, irmão. É sobrenatural, não é brincadeira. Não está nem aí para Satanás, para brincar com Satanás. Satanás está encantando ele brincando com Satanás. Tem Satanás de brincadeira. O diabo está debaixo dos nossos pés, o diabo não sei o que, fazendo aquela macacada toda, o diabo só rindo, enganando eles. Ali, na soberba do mundanismo, e achando que estão apavorando, como se diz. E o diabo enganando. E expulsando o demônio se manifesta ali, fica fingindo que sai, o demônio não sai, fica só ali. E achando que estão arrebentando. E o diabo enganando. Leva a alma da pessoa. Complicado. Não tem temor por nada do mundo espiritual, irmão. Nem por Deus, nem pelo diabo. As pessoas não têm mais hoje. Conta piada de Deus, piada com o diabo, tá nem aí. Desafio o diabo. Negócio de macumba, isso. Pega quem acredita, isso aqui, e macumbada. Com macumba nos coros. Amarrado a vida. Ou seja, é incrédulo total. Não crê no mundo espiritual. Difícil a pessoa assim. Assim. As almas estão assim. Os demônios estão fazendo as almas assim, de idiota, bobo mesmo. De não ter medo a nada, nem a homem, nem a ninguém. E o diabo se aproveita disso para continuar enganando. A pessoa não acreditar que ele existe, que ele está fazendo as coisas. Porque quando a pessoa começa a acreditar nele, que ele está fazendo essas coisas, a pessoa começa a ter medo, começa a lutar. Mas não, ele faz a pessoa achar que não é ele, que ele não existe, que isso é besteira, os crentes é ele vive assim. Por isso que ele não aparece, por isso que ele faz. Ele age na surdina. É para não levantar suspeita. A pessoa vê, se visse ele, a pessoa vai ficar doida, né? A pessoa vê Satanás, ela começa a
a mudar. Amém? E ele diz aqui, João escrevendo, no Espírito Santo inspirando ele, que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, se a pessoa, e diz que os mandamentos não são pesados, penosos, se a pessoa guardar, praticar, ela vai sentir o amor de Deus. Ela vai sentir o amor de Deus. Ela vai estar andando em amor. Lógico, prova que ela está amando a Deus, praticando a palavra. E se ela está amando a Deus, consequência, ela vai amar o próximo corretamente, como é que vai amar. Vai amar tudo que existe nesse mundo, da maneira certa, correta. Mas se ela não ama a Deus, não pratica o mandamento, ela não ama a Deus. Não ama. E não é nascida de Deus. Se ela não ama a Deus, Deus não vai amar ela, e ela não vai ter o Espírito Santo. E ontem o Senhor me deu, ontem eu senti muito forte a presença de Deus quando eu vim embora no carro, senti o amor dele inundando o meu coração. Senti uma partícula do amor dele inundando o meu ser, que é inexplicável. O dom do amor, o pessoal quer todos os dons, né? O dom do amor, ele é o principal e que nunca irá se acabar. Esse é o dom que a pessoa tem que ter. E o Senhor, ali, eu não sei explicar, não tenho palavras para explicar. O que eu posso explicar é que o Senhor ama mesmo a todos aqueles que praticam a sua palavra. Ele ama. Ama. Infinitamente mais do que um pai ou uma mãe pode amar um filho. Ou a esposa pode amar o esposo, né? Fora de pai com filho, né? Porque esposo com esposo não se ama muito por aí mesmo, né? Que é para amar, lógico, mas Deus fala a figura de pai, que ele é pai, né? A pessoa entender que o pai e a mãe cuidam do filho, lógico, ali, né? Que é o bem, tudo. Tem aquele amor mesmo. Né? Então, o amor de Deus é infinitamente mais forte do que o amor do pai ou de uma mãe tem pelo filho. Ele obedece. Começa por aí. Duas coisas diferentes do amor divino, né? Deus ama aqueles que o amam, lógico. Deus poderia amar aquele que não ama. Poderia amar aquele que ele não ama, porque a pessoa estaria plantando uma coisa e colher outra. Ele está falando do amor eterno, de conviver com ele. Está falando do amor geral por todos, não. Deus ama a todos, ele deu a sua vida porque ele quer salvar todos. Entendeu? Então, duas coisas diferentes. O amor, ele está demonstrando o amor dele, chamando as almas à salvação. Morreu por elas, tem poder para lavar elas, todas ali. Então ele está demonstrando o grande amor dele, né, por todos. Mas ele vai amar com amor profundo mesmo, são aqueles, lógico, que largaram o pecado e praticaram sua palavra. Senão não existe inferno, né, irmão? Ele amar todos e para o céu. Como é que ele vai amar você e mandar você para o inferno? Né? Parar com esse negócio, meu. Deus ama a todos, irmão, assim, que ele está dando uma oportunidade a todos. Né? Como explicar? Ele está dando uma oportunidade a todos ali, da salvação. Ele morreu por todos. Não está dizendo é só esse, é só aquele, não. Ele está dizendo todos.
e está chamando a todos, e está dando a oportunidade das mesmas dimensões a todos. Está demonstrando generosidade, benignidade divina, de abranger a todos, sem raça, sem nada. É todos, eu quero todos aqui, ó. Eu estou chamando vocês para o reino, são todos. É uma graça. Mas o amor mesmo que ele vai dividir com a pessoa, que vai passar para ela, é para aqueles que guardam a sua palavra. Pronto, né? Eu não vai entender. O amor benigno de chamar todos ao arrependimento e dar oportunidade a todos e ajudar a todos que ele ajuda. A todo ser humano Deus ajuda. Mantém vivo, não ajuda em tudo. Dá livramento. Um amor coletivo, de uma maneira geral. Estou chamando mais para vocês virem para o meu reino e eu implantar o meu espírito dentro de vocês. Vocês têm que mudar, têm que praticar a palavra para poder o meu espírito habitar em vocês, ser chamado de filho para poder vir. Para mim, compartilhar o meu amor para todos vocês. Entenda? Ele está demonstrando o amor dele à humanidade, não está implantando na pessoa. Ele está demonstrando o amor. Ó, o que eu tenho para vocês, ó, como eu quero vocês aqui. Esse é o amor que eu tenho. E as bênçãos. Mas eu quero implantar em vocês. Para me implantar em vocês, vocês têm que largar o pecado, praticar a palavra. Aí vocês praticando a palavra, vão estar provando que me amam. Que me amam. Para a gente entender o que é o amor divino. Aí ele diz que o amor é cumprir o mandamento. Então, se a pessoa cumpre o mandamento, com gratidão, com amor, tudo que a Bíblia está dizendo, o Senhor, ela é um filho de Deus. Então, se você tiver assim, você é. O Espírito Santo vai estar ali com você. Se ele estiver com você ali, você está salvo. Vem o arrebatamento, você vai ser salvo, sim. Ou a morte. Se não negar, né? Pode. Tem que estar todos os dias nessa perseverança. Mas aqueles, de uma forma geral, que foram chamados, que ainda o amor de Deus não foi distribuído, porque o amor de Deus é distribuído entre os anjos, os serafins, os remidos, entre eu e você, entre os seres humanos. Sente o amor que é o Espírito Santo, que é Jesus. É partilhado, é compartilhado. Deus é um em todos ali, os que lhe obedecem. Os que não lhe obedecem não têm esse privilégio de ter o amor de Deus dentro de si. Tem um amor de benignidade, de chamar, de oportunidade, que essa oportunidade também tem dias para terminar. A pessoa vai envelhecer, lógico, né? Vai morrer. Né? João disse que aquele que faz a vontade de Deus, né, permanece para sempre. Para a gente entender, tem que ser implantado o Espírito Santo. É Ele que dá o novo nascimento do cristão. Você vai andar assim, vai falar assim, vai se vestir assim. Você vai orar assim, Ele que ora, Ele faz tudo. Quando a pessoa larga o pecado, larga mesmo, sai, e vai lutando contra o pecado, Ele vai ajudando, vai fazendo. Mandou você, largou isso, agora que você está tudo, está em dia, está fazendo com gratidão, com amor, tem lá. Se vir arrebatamento ou a morte, você é salvo. Até onde Ele lhe pediu, você está fazendo. Até onde Ele lhe mostrou, até onde Ele lhe guiou, você está fazendo com gratidão, com amor. Está praticando a palavra, é filho de Deus. Temos, o amor dele está espalhado em você. Está ali. Mas se você não crer, não obedecer, se mostrar contrário, aí o amor de Deus não está em você. Se tivesse, retira. Porque Ele manda perseverar, não é difícil. Todo dia manda se afastar das coisas, né? A pessoa não se afasta, é Satanás, lança seta, usa gente, a pessoa se suja no coração. O amor de Deus ali está saindo da pessoa. Por isso que manda perseverar e manda se afastar do que é mal, para poder se manter o amor de Deus na pessoa, que é difícil. Difícil, que a pessoa vê as coisas, sente. É difícil.
É uma luta. Mas não é impossível, o Espírito Santo está para dar força. Mas se você praticar o mandamento, a palavra, como diz, na santidade do amor, ele vai estar dentro de você, distribuído, espalhado, vai estar no outro, o outro vai estar no mesmo que está lá no anjo, lá em cima, nos remidos. É o mesmo Espírito, é o mesmo amor, a mesma unção, é o mesmo pensamento, a mesma decisão, o mesmo andar, o mesmo caminhar, o mesmo objetivo, o mesmo pensar. É uma unidade de espírito, unidade de pensamento. São 30 pessoas com um único pensamento só, com um único objetivo. Isso é unidade, unidade santa. 30, 50 pessoas num propósito só. Pensam e andam, se vestem, fazem a mesma coisa. Que é santo, é no Espírito. Deus quer ser assim, toda a humanidade. Mas não, a maioria não quer obedecer, andar segundo os padrões bíblicos. Não querem. Aí possibilitam da implantação do amor divino. Da lâmpada ficar acesa, que é o Espírito Santo da pessoa. Possibilita. Não é pesado. A pessoa, para você ter o amor de Deus, se quisesse passar o dia trabalhando pesado, hein? Passar o dia no meio do sol, varrendo massa, hein? Subindo com massa, os pedreiros, servente, só dá o servente, né? Hoje só com a corda, né? Antigamente subir era andando mesmo, né? Era legal, né, irmão? Com a massa no ombro. É pesado, é mais difícil você manter. Podia manter até algum tempo, mas ia ficar cansado depois, né? Ia ficar cansado depois, envelhecendo. Você vai ter que receber isso aqui até o fim da sua vida. Todo dia, sem relaxar. Como faz essa construção aqui, trabalho pesado. Botar esse entulho aqui para dentro. Todo dia sai, botar esse entulho no carro de mão. Todo dia meio de sol. Aí quando ficar velho, como é que volta? Você tremendo? Tá dois. Ou seja, isso é pesado. Mas os mandamentos não são, é fácil de fazer. Não requer esforço físico, é esforço espiritual. E ele diz aqui que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aí. Mais outra coisa. É nascido de Deus como? Se arrependeu, largou o pecado, o Espírito Santo está gerando ele, está ensinando e ele está fazendo, lógico. Está praticando. Vai vencer, lógico. Como é que não vence? Me explique. Se o próprio Deus está com você ali, abrindo todos os caminhos, e Ele prometeu estar todo aquele que obedece, bênção da maldição e da obediência. Como é que a pessoa não vai vencer, irmão? Me diga. Como é que ela não vai vencer as legiões do inferno, os ataques demoníacos? Como é que ela não vai vencer a fome, a peste? Ela não vai vencer tudo. Vai vencer o pecado, inclusive, que é o mais forte. A tristeza, é crente com depressão, é crente com medo, é crente triste, é crente... O que é isso, irmão? Prova o quê? Que não tem a Deus, não tem o Espírito Santo. Quem tem, dá uma hora ali, dá uma tristeza, uma coisa, passou, pronto. Acabou-se. Tem que passar, irmão. Não pode ficar não. Um dia todinho, 2 dias, 3 dias. Então, se a pessoa rejeitar o Espírito Santo, tem que preferir a tristeza. Mas ele está ali. Se ela entregar ele e obedecer, ele vai tirar a tristeza na hora e a angústia. Mas se ela teimar, não quiser, continuar fazendo o que é errado, triste, vai continuando fazendo, é murmurando, é aquilo. Desobedecendo a palavra do todo. Não vai vencer. É mundana, tem amizade mundana, né? Amizade mundana. Todo tipo dessas coisas. Aí quer vencer, como é que vence, irmão? O diabo faz é rir. Esse é meu. Ele é meu. Eu faço o que eu quiser com ele. E Deus deixa também fazer. Deus é justo. Ele tem o que é meu, fala o que é meu, quer o que é meu. Ele está lutando para conseguir o que é meu. Eu vou dar. É meu. Aí faz gato e sapato a pessoa, né? Como se diz. Judiando com a pessoa anos e anos.
enganando a pessoa em tudo. E a pessoa nada. Aí estou lembrando agora da missionária, lendo os comentários, foi do menino milagreiro, foi a mulher disse assim, que era 1000 pessoas, que era 1000 pessoas, né? Lá de manhã, de tarde. Aí a mulher no comentário disse assim, duvido se o menino mandasse largar o pecado, eles não ficavam nenhum aí. É interessante, né? Duvido se o menino mandasse ele largar o pecado, se ia ficar algum aí. Né? A palavra sabedoria. Eu acho que não. Está muito. O povo quer ir atrás da cura, não quer saber, quer compromisso de largar o pecado, não. Se largar é curado, mas não quer não. Quer ficar quer ser curado sem largar o pecado, quer para continuar pecando. Está deficiente da perna, né? Está paralítico, não quer largar o pecado não, irmão. Ele quer ficar bom, quer para se levantar para pecar mais ainda. Lógico. Está ficando louco, pastor? Eu não quero largar. Eu quero ficar bom da minha ceia para não fazer as minhas coisas por aí. Fazer que eu gosto. Para balada e jogar futebol. Que saudade. Não, se você tem que largar o futebol. Então vamos levantar para quê? Então você não pode fazer nada disso. Pois fica aí, irmão, aleijado até morrer e lá para o inferno aleijado lá. Não dá nem para correr. O Deus der bom de vier. Não dá nem para correr. O povo quer ficar bom para continuar fazendo. Continuar não, para fazer pior. Para fazer pior. Para fazer pior do que ela está fazendo. Então quem é nascido de Deus vence o mundo, vence o pecado. Quem não crê em Deus faz Deus mentiroso, porque Deus dá testemunho de seu Filho. Ou seja, a pessoa crê da boca para fora. Crê, mas não obedece. Porque crê, mais obediência, fé mais obra. Crê e não obedece. Eu creio que Jesus é assim, mas não obedece. Está chamando Jesus de mentiroso. Porque Jesus disse que ele tem que praticar a palavra. Ele não está praticando. E está achando que Jesus está com ele, está se agradando. Mas a pessoa sabe que não é assim. Ela sabe que está fazendo errado, está usando o nome de Deus. Jesus vai dizer, não, eu nunca vos conhecia, não mandei você fazer isso aí não. Eu disse que você tinha que guardar a minha palavra, você não guardou. Você está me fazendo de mentiroso? Está aqui a minha palavra escrita. Mandei você fazer isso aí não. Você fez e disse que estava me servindo. Aqui o testemunho. Olha os outros aqui que praticaram a palavra. Está aqui, ó. Meu testemunho também. Tem a palavra, tem os anjos. Não mandei você fazer isso aí não. Você fez dizendo que eu estava mandando fazer. Mas na minha palavra lá, ó, olha lá. Olha o testemunho que tem lá. Escrito. Deixei escrito para dar testemunho. Ao contrário. Eu estou tentando enganar, né? Se justificar. Aqui. A palavra aqui, ó. Você fez ao contrário. Como é que você dizendo que eu estava com você? Eu provo que eu não estava com você. Como? Está aqui a palavra, ó. O pai da mentira, o diabo, você mentiu, está aqui escrito. Como é que você... Se você tivesse praticado, falado a verdade, eu estaria com você, lógico. Aí ele diz, Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Somente em Jesus. Quem tem um filho, tem a vida eterna. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Aí também outra, né, situação aí.
Quem não tem o Filho, que é Jesus em si, que tem que praticar a palavra para Deus, viver dentro dela, permanecer vivendo todos os dias, não tem o Filho, não tem a vida eterna e pronto, irmão. Não é filho de Deus, ele tem a vida eterna. Você não tem o que explicar, não. Tem algo para explicar isso aí? Quem não praticar a palavra, não tem o Filho de Deus. Se não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Para mim ter ele, eu tenho que praticar a palavra dele, obedecer a ele. E o idólatra da vida eterna? Não, a Bíblia aí está dizendo não. Jesus disse, odeia a idolatria. E os mentirosos? Tampouco. E os orgulhosos? Tampouco. Cai tudo aí na Bíblia. Jesus manda fazer o contrário. Ao invés de ser orgulhoso, ele manda ser humilde. Está aí, ó, testemunho. Então não tem o Filho de Deus. E não tem ele, está dizendo que não tem a vida eterna. Se não tem a vida eterna, tem o quê? A morte eterna. Permanece na pessoa a ira divina. É muito simples de observar. É porque a gente fecha os olhos para essas coisas, né? Não quer acreditar uma real verdade, irmão. Toda pessoa no mundo, dentro das igrejas, que não realmente não querem praticar a palavra, nem estão lutando para praticar, estão fazendo Jesus mentiroso, e Jesus vai provar na Bíblia aí, ó, está dele contra eles. Eu não estava dentro de vocês, porque vocês não praticaram, fizeram foi o contrário, está lá mandando praticar. Está lá escrito, quem não tem a mim, não tem a vida eterna. Vocês nunca me tiveram. Por isso que ele disse, né? Aquele dia, né, se eu não profetizamos, não ensinamos, não fizemos isso, ele disse, não, nunca vos conheci. Partai de mim, vós praticar maldade. Fizeram por vanglória, obedeceram umas coisas, outras não. A minha palavra diz que tem que obedecer tudo. E se vocês tivessem obedecido tudo, eu estava com vocês. Se eu estivesse com vocês, vocês já têm a vida eterna, porque a minha palavra diz que eu sou a vida eterna. E nada disso vocês fizeram, então é morte eterna. Partai de mim, vós malditos. Tudo aí, irmão, na Bíblia. Jesus vai julgar pela palavra ali. A pessoa é julgada. Jesus vai abrir a palavra. Ele vai falar. Não quer saber não. Ele vai dizer, os livros serão abertos, o livro da culpa. E o outro é o livro da vida, né? Bem que os santos, quem for salvo, não vai ter nem acusação, lógico. Essas acusações vão ser para os que não foram salvos, né? Os livros vão ser abertos a dizer tudo que a pessoa fez contrário à palavra. Ele vai mostrar, ele, a própria palavra, vai dizer, minha palavra está escrito isso e isso. E você fez o que aí? Ah, foi ao contrário. Não estava com você. E eu sou a vida eterna, se você não me tem, não tem a mim, nem o Pai, nem o Espírito Santo. E está destinado ao fogo eterno. Aí ele diz, né? Essas coisas escrevendo, né, os irmãos, ó, vos escrevi para que tendes a vida eterna, a vós que creis em nome do Filho de Deus, né? Estou escrevendo para vocês, para que vocês fiquem alegres, porque vós têm a vida eterna, porque vós credes, obedecem a Jesus. Está falando para relaxar os irmãos, né? Os irmãos, vocês têm a vida eterna, porque vocês estão obedecendo a Ele. Ele é a vida eterna. Fiquem tranquilos. Aí também ele diz, muito interessante, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Lógico também que tem que estar segundo o padrão bíblico que a pessoa vai pedir. Não vai pedir uma coisa que é contra a palavra de Deus, ele nunca vai dar. Nunca. Se eu abrir jejum, oração, pedir algo que é contra a palavra dele, nunca vai dar. Ou contra uma pessoa que já está condenada, também não vai dar. Se orar, você pode morrer de orar e orar, não vai acontecer. Se ele já bateu o martelo, já foi decretado a morte, né?
Senão, ele vai dar assim, nossa, a pessoa ainda não foi, mas se ela já foi condenada já perante o Senhor, se ele já deu a palavra, irmão, de morte, estou falando morte eterna, não é morte da pessoa ir para o céu, não. Você vai para o céu aqui, não, se eu me der mais um tempo aqui, ele dá, você ia para o céu, irmão, não foi condenado. É diferente. É diferente. Ezequias, né? Diferente. Mas se já foi batido o martelo, chegou, como a mãe da menina, né? Eu fui julgada, né? Fui julgada e condenada. Se já foi julgada e condenada a alma, e ela está viva aí, só o pé na voando dele, nada vai mudar, nem uma oração vai mudar. Você pedir, Deus não vai mudar, não. Tem que estar de acordo com a vontade divina. Aí ele disse: se sabemos que ele nos ouve, em tudo que ele pedimos, sabemos que já alcançamos o que pedimos, o que lhe pedimos. Então, se ele nos ouve, por tudo que lhe pedimos, se pedimos de acordo com a sua vontade, cremos também que nós já recebemos. Nossa, se a pessoa pediu inspirada pelo Espírito Santo, é porque ele quer dar. E se for sadio, ele vai dar. Lógico, na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Vai dar. Tem bênçãos que vêm depois, tem bênçãos que vêm de imediato. Socorro que você pede, às vezes vem de imediato. Uma vez que você pede daqui a 1 ano, 6 meses, ele já vai preparando as bênçãos. Preparando aqui e acolá, igual as vespas, né? Preparou as vespas, preparou a cor aqui, preparou outra. Tudo concorreu para que o povo de Israel se tornasse vencedor. Ele vai preparando, vai trabalhando ali. Trabalha aqui, trabalha ali, trabalha aqui, vai. Deus sabe fazer as coisas. Para que no momento certo, na hora certa, as bênçãos cheguem. Por isso que ele manda perseverar na oração. Para não, né, a pessoa parar de perseverar. Enquanto ela vai perseverando, orando e obedecendo a Deus, ele vai trabalhando um canto, o outro, juntando os quebra-cabeça, até chegar a formar. Assim, seguindo a sua vontade. Ele ouve e vai realizar assim. Tem coisas que é mais, né, rápido de fazer, outras não. É com o Senhor. Aí também ele diz aqui: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda do maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo já não maligno. Então, aquele que é nascido de Deus, que obedece, que está sendo guiado pelo Espírito Santo, está perseverando, está lutando contra o pecado, esse não vive pecando. Vai pecar, lógico, né? Mas não todo dia, ficando cotidiano, né? Quem pecar não pode. Ele vai pecar, lógico, um pecado involuntário, né? Sem querer. E na mesma hora ele vai ter que se arrepender. E vigiar para não pecar mais. Mas aquele que não é nascido de Deus, todo dia está pecando, pecados voluntários e querendo fazer mais e mais. Isso não é nascido de Deus. Pelo contrário, que o Espírito Santo está guiando, a tendência é largar o pecado, não é ficar fazendo pecado direto, não. É largar, deixar para trás. Pecava 30 dias no mês, agora só peca o 28. Pecava 25, 24, vai diminuindo. Não pecar mais de jeito nenhum no mês. No outro mês peca sem querer, assim. É largando. Não é avançando, pecando cada vez mais, não. Vivendo todo tempo no pecado, não. É ao contrário, ele vai lutar todo tempo para não pecar e vai pecando cada vez menos e passando tempo sem pecar, até o pecado involuntário ele não vai mais pecar.
vai repreender na hora. Se pecar na hora, ele já está limpo, esqueceu, pede o sangue do Cordeiro, já esquece. Esse é quem vive guiado pelo Espírito Santo, vive vigiando para não estar pecando direto. Aquele está nem aí, sai, está nem aí, anda nos cantos, nem se lembra de Deus. Senhor, não me deixe pecar aqui não. Onde você andar, tem que andar orando, falando com Deus. Mas anda olhando as coisas, desejando as coisas, fazendo, se esquece até que é gente. Esse aqui está no céu, esquece de tudo. Não tem nenhum repúdio do pecado que é apresentado às vistas. Não tem nenhum repúdio, nenhum nojo do pecado que é apresentado. Ali onde está, vai se lambuzar. Não. Aí a pessoa não é convertida, não tem um novo nascimento. E para encerrar, né, ele fala aqui muito interessante. Também sabemos que o Filho já veio, que é Jesus, e que nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, que é o Pai. Estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Sabemos que o Filho de Deus já veio, que é Jesus. Sabemos que estamos no Filho de Deus, que Ele é verdadeiro, que estamos nele. Já temos conhecimento daquele que é verdadeiro, que é Deus. Estamos no seu Filho, praticando a sua vontade. Estamos nele. Que maravilha, né? E temos a vida eterna. Ou seja, eles não estão no engano, não estão na mentira. Aí ele disse: guardai-vos dos ídolos. Ele está dizendo: nós não estamos na Maria, no João, não estamos no mundo, não estamos em Allan Kardec, não estamos nisso, não estamos naquilo, não estamos seguindo nada, nem vivendo, nem praticando essas coisas. Nós estamos naquele que é verdadeiro e nós conhecemos Ele já, glória a Deus. Está dizendo os irmãos, para se alegrar, pois está vivendo naquele que é verdadeiro, porque vão ter a vida eterna, já tem a vida eterna. É o que ele está dizendo, aí se guardem dos ídolos. Nós não estamos mais nos ídolos, não estamos mais na velha aliança, não estamos no mundo, não estamos no Allan Kardec, no Joseph Smith, não estamos na o Ellen White, não estamos nisso, não estamos naquilo, nas imagens, no Buda, no Maomé. Não, tudo isso é mentira, irmão. Eles estão enganados, estão sofrendo, vão sofrer. Se alegre que nós estamos naquele que é verdadeiro, que é no Filho de Deus, que é Jesus, que tem a vida eterna. Se alegre e persevere e dê glória a Deus. É isso que ele está dizendo. Então a pessoa tem que dar glória a Deus, de conhecer a verdade, de estar na verdade e glorificar e guardar essa verdade, se alegrar todos os dias e perseverar nela, irmão, até sair daqui. Vai ser vencedor aqui, vencedor no mundo vindouro. Muita gente vão ser enganada, estão sendo enganados. Muita gente vão se arrepender amargamente por ter apostado a sua vida no que era falso. Nós estamos apostando a nossa vida naquele que é verdadeiro. Por isso que nos dá vitória e nos dará eternamente. Imagine você passar a sua vida todinha apostando no que é falso, seguindo e se matando naquilo que é falso, que é enganoso, sofrendo. Imagina, é uma decepção da pessoa morrer, rapaz. É uma tortura psicológica eterna. Como eu fui idiota, isso é coisa que está além da nossa capacidade de entender. Como eu fui enganado, uns eu sabia, outros eu não sei o quê. Não tem mais jeito, irmão. Já me enganou mesmo. Olha como eu tive a oportunidade de estar no que era verdadeiro.
Olha como eu rejeitei. Passa tudo na memória da pessoa, tudo é fresco na memória. Faz parte da tortura. As oportunidades de estar no que era verdadeiro. Olha, o irmão trabalhou comigo, ó. Olha, aí veio Jesus do lado dele, o Espírito Santo lá. Olha, tanto que ele me ajudou, eu não quis, porque foi perseguir. No dia que eu estava com a cabeça, que eu fui. Não tem mais jeito, irmão. Olha, foram lá em casa, olha, foram isso. Olha, me deram um panfleto na rua. Olha o que foi que eu fiz. Ah, como eu fui idiota. Ai. Complicado, irmão. É ser um derrotado. Por isso que aquele que está em Cristo é verdadeiro, ele vence o mundo. Pessoa dessa, essas outras almas não estão na mentira, não vão vencer de maneira nenhuma, vão sofrer aqui. Só sofrimento, dia por dia. Amém? Vamos glorificar a palavra de Deus. Vamos cumprir o que Jesus Cristo.